2. De acordo com a nova ortografia vigente, a palavra contraintuitivo não deve ser mais grafada com hífen. Por quê? Bom, vamos lá. Por que a palavra contraintuitivo não recebe hífen? Vou escrever a palavra aqui. Contraintuitivo. Opa! Como essa palavra é formada? Essa palavra é formada por um processo de composição. Ué, composição, Roberta, não seria prefixação? Isso aqui não é uma derivação prefixal? Intuitivo, contraintuitivo. Bom, a questão é que contra não é prefixo. Contra é radical. Então, aqui eu tenho um radical. E aqui eu tenho outro radical. Então, eu tenho dois radicais. Se há dois radicais na palavra, ela não é formada por derivação prefixal. Ih, Roberto, eu sempre achei que contra era um prefixo. Como é que eu vou saber agora se é prefixo, se não é, se é radical? Vamos lá. Quando você pensa numa palavra como, deixa eu mudar a cor aqui, desleal. Desleal. Essa palavra é formada por derivação prefixal. Então, existe a palavra primitiva leal e eu adiciono um afixo que é chamado de prefixo porque ele vem antes da palavra. Ótimo. Como é que eu sei que des é prefixo e contra não é prefixo, é radical? Vamos lá. Quando eu traduzo a palavra contra, eu sei que ela significa oposição. Oposição é um substantivo. Então, os radicais, quando eles são traduzidos e se transformam em palavras que em português são substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, verbos. Quando um prefixo é traduzido, ele simplesmente é um elemento de ligação. Ele não se transforma numa palavra, ele não se transforma num verbo, num adjetivo. Por exemplo, o que é des? Des, ele traz a ideia de oposição. Leal, desleal. Então, desleal é aquele que não é leal. Mas des não se transforma numa outra palavra. Então, eu sei que des é prefixo. Contra já é radical porque ele significa oposição. É um substantivo. Mini. Mini é prefixo ou é radical? Mini saia. Bom, mini é um falso prefixo, né? Os radicais são também chamados de falsos prefixos nesses casos. Contra aqui é um radical e é um falso prefixo. Mini também é um falso prefixo, porque mini significa o quê? Pequeno, minúsculo, né? Inclusive, a palavra mini eu posso usar sozinha. Eu posso dizer, por exemplo, que aquela saia é mini. Eu posso usá-la como palavra. Então, é um falso prefixo, é um radical. Então, dessa forma eu identifico. Então, eu sei que contraintuitivo não é formada por derivação prefixal. Eu sei que é uma composição. Se é uma composição, pode ser uma composição por justaposição ou por aglutinação. Qual é a diferença, Roberta? Na composição por justaposição, duas palavras se unem e formam uma nova palavra. E não há perda de fonemas ali. É o que está acontecendo aqui. Contra e intuitivo. Não há perda de fonema. Contra-intuitivo. Agora, uma palavra como, por exemplo, aguardente. Em aguardente, existe a junção de água e ardente. Quando eu junto água e ardente, existe a junção dos dois fonemas A. Então, fica aguardente. Existe, então, a perda de um fonema. Nesse caso, houve uma composição por aglutinação. Estamos tratando aqui de uma composição por justaposição. Tá, e por que não tem hífen? Não tem hífen porque a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra não começa pela mesma vogal e não começa por H. Então, só haveria hífen se a segunda palavra começasse pela mesma vogal ou se começasse por H. Como não começa, o hífen não é usado. Vamos ver se nós temos essa opção aqui.
Então não deve ser mais grafada com hífen, porque o segundo elemento da composição não começa com H, nem com a mesma letra que termina o primeiro. Exatamente essa. Letra B. Com o processo de composição, forma-se uma única palavra. Portanto, não há necessidade de hífen. Ué, mas e se fosse, por exemplo, vamos lá. Peraí. Vamos voltar aqui. Se fosse, por exemplo, contra-argumento. Se fosse contra-argumento, bom, aqui eu tenho uma palavra formada por composição, só que agora eu tenho a mesma vogal. Então, termina com A e a outra palavra começa com A. Então, eu tenho que usar o hífen. Tenho que usar. Então, está errada. Com o processo de composição, forma-se uma única palavra, portanto, não há necessidade de hífen. Não. Se a outra palavra começasse pela mesma letra ou por H, haveria necessidade sim. A regra geral impõe que não se escreva mais com hífen, exceto nomes próprios. Não, o hífen não caiu. O que caiu foi o trema. O trema caiu, ainda assim ele é usado em palavras estrangeiras, mas o hífen não. É um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra inventada, uma palavra nova, formada por composição e não pelo acréscimo de um prefixo. Realmente é formado por composição, não é pelo acréscimo de um prefixo, mas não é neologismo. Neologismo é aquela palavra que é criada de repente e ela pode vir a fazer parte do dicionário um dia ou não. Eu lembro que uma vez um político disse que, não lembro o que, era imexível. Imexível é uma palavra que não existe. Ele criou aquela palavra na hora. Então, algumas pessoas usam, por exemplo, inobstante. Inobstante não existe. Existe não obstante, existe nada obstante. Agora, inobstante não existe. Muitas pessoas usam. É um neologismo. Claro, deve ser evitado. Isso pode um dia vir a ser incorporado. Se as pessoas começarem a usar muito, isso pode vir a ser incorporado, mas ainda não foi. Então, é um neologismo que não deu certo. Então, eles podem dar certo, como podem não dar. E contraintuitivo não é um neologismo. É uma palavra que faz parte da língua portuguesa. Significa falar de ideias que podem parecer erradas à primeira vista, né? Então, não. Letra D, não. Letra E. O hífen caiu em desuso na junção de um elemento que termina com vogal e o outro que inicia com vogal. Ué, mas e o caso aqui? Cadê? E aqui, contra-argumento, termina com vogal e inicia com vogal. A questão é, essas vogais são iguais ou são diferentes? Se as vogais forem diferentes, as palavras são unidas. Se as vogais forem iguais, vogais separadas por meio do hífen. Então, errada também, ficamos com a letra A.